consumo, que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Olá, os melhores estudantes de Geografia do Instituto Federal do Campus Pirituba. A gente está aqui para a nossa quarta aula de Geografia. A gente vai apresentar hoje um geógrafo brasileiro, já mais contemporâneo, morreu em 2001. É o Milton Santos, que apareceu nesse vídeo aí anterior. Você já ouviu o termo fundamentalismo? Ele significa que alguém leva ao extremo, trata de maneira literal alguma coisa. Normalmente é usado para o fundamentalismo religioso, quando alguém leva ao pé da letra um livro religioso, por exemplo. Por que você acha que ele usou ali o consumo como fundamentalismo? Esses são alguns dos livros do Milton Santos. Um dos primeiros deles chama O Espaço Dividido. Nesse livro ele tratava da divisão social e como ela aparecia no espaço. Então que você tinha um espaço mais rico, tecnologicamente desenvolvido, e na mesma cidade, ou nas mesmas cidades, você tinha um espaço de pessoas mais pobres e com uma tecnologia menos desenvolvida. Um outro livro importante dele é o livro O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, que trata do trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo. Significa... Foi boa essa! E nesse livro ele discute quais são as funções mais próprias, né? Qual é a tarefa do geógrafo em um país que é pobre. Outro livro importante dele é A Natureza do Espaço. Vou destacar aqui o subtítulo: Técnica, Tempo, Razão e Emoção. E um outro livro dele chama-se O Espaço do Cidadão. Bom, só falei dos livros para a gente perceber que a temática trabalhada pelo Milton Santos é um pouco diferente daquela que tinha sido discutida pelo Humboldt, o geógrafo que a gente viu há duas aulas atrás. O Milton Santos é claramente um geógrafo humano, ele é um autor, um pensador da geografia humana. E aqui no ensino médio a gente estuda muito mais a geografia humana, ou seja, a gente estuda como as sociedades se apropriam da natureza para satisfazer as suas necessidades. E também ele era um geógrafo engajado, que queria transformar a realidade que ele estava analisando. Esse é também um dos temas dessa aula. Então, Nas últimas aulas nós vimos as principais perguntas da geografia: onde, como e por quê. Vimos que assim a geografia estuda a distribuição territorial de todos os fenômenos e a sua conformação em ambientes terrestres. Vimos então também que analisa essa distribuição estudando a combinação entre os fatores. E vimos que tem como principal instrumento, como principal ferramenta, a paisagem, né? Um efeito assim para chamar atenção. A paisagem, então, é a aparência, aquilo que a gente está vendo nessas imagens aí. E podemos também representá-las na formas de mapas, que é quando a gente tem uma visão vertical e uma representação gráfica. Tanto paisagem quanto mapas são a aparência dos ambientes terrestres e são o ponto de partida da análise geográfica. Partimos da descrição, mas não podemos ficar na descrição, em ver o que está acontecendo. Nós temos também que ir para a análise e a investigação. Porque a aparência dos fenômenos, ela tem sempre uma limitação. Ela não mostra o que está por trás, ela não mostra o que gerou essa fisionomia da superfície terrestre. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos uma montanha de elevada altitude e pontiaguda, mas nós não vemos as forças da Terra que levaram ao surgimento dessa montanha, normalmente pelo choque de placas tectônicas. Aqui também nós não vemos as forças do ar, da água e a mudança de temperatura que levou ao desgaste e que uma montanha que já foi bastante grande ficasse mais plana. E do outro lado, nós não vemos a negligência de uma mineradora que não controlou a barragem dos rejeitos da sua atividade econômica. Então, paisagem, mapas, são apenas a aparência, são apenas o ponto de partida da análise geográfica. Isso porque, por meio da análise, nós vamos atrás dos processos e das forças que geraram estes sistemas, certo? Quais são os sistemas? A gente já viu.
De um lado, aqueles sistemas ligados à Terra, que surgem há por volta de 4,6 bilhões de anos, isto é, aqueles ligados às rochas, ao ar e à água. 1 bilhão de anos depois surgem aqueles sistemas ligados à vida, os vegetais e os animais, e na interação com as rochas, o ar e a água decompondo as rochas em interação com vegetais e animais, surgem os solos. Então, por meio da análise geográfica, a gente vai atrás dos processos e das forças que geraram esses sistemas e que atuam neles ainda hoje, formando a superfície terrestre. Lembre-se sempre disso. A geografia é um ângulo de análise. Cada uma desses sistemas, cada uma dessas forças tem ciências específicas. A geologia, a climatologia, ou a meteorologia, a hidrologia, a pedologia, a botânica e a zoologia. Mas a geografia é um ângulo de análise que vai exatamente olhar como essas forças se combinam para formar a superfície terrestre. Mas acontece que, na formação da superfície terrestre, por volta de 200 mil anos atrás, surge uma força nova. Somos nós, o Homo sapiens. O Homo sapiens não é simplesmente o homem que sabe, mas o homem que usa esse conhecimento, essa informação de uma maneira nova. E essa revolução cognitiva tem uma época mais ou menos demarcada, que é 70 mil anos atrás. É quando outros elementos de cultura, como por exemplo esse homem-leão, que surge nesse processo, ele tem por volta de 35 mil anos, outros elementos de cultura aparecem. Então, a revolução cognitiva é quando o Homo sapiens passa a criar, a partir do seu conhecimento, a partir da informação, algumas novidades. Quais novidades são essas? Especialmente 3 são sempre destacadas. Primeiro, eles passam a criar técnicas cada vez mais elaboradas, ou seja, ferramentas, instrumentos para a transformação do meio natural. Mas também passa a criar instituições, políticas e sociais, veremos daqui a pouco, e também ideologias. Vamos primeiro para as técnicas. Quando falamos das técnicas, estamos falando de todas aquelas ferramentas, aqueles instrumentos, os meios na relação dos homens com a natureza, relação das sociedades com a natureza, que permite a elas a extração de matéria e a extração e o uso de energia, né? A nossa relação com a natureza, olha a sua volta, se dá sempre na exploração de matéria, ou seja, tudo aquilo que é formado por átomos e tem uma forma física, e também o uso da energia, aquela capacidade de realizar o movimento, de realizar o trabalho. Não nos enganemos, simplesmente essas ferramentas, as chamadas ferramentas de pedra, que talvez até fosse melhor chamar a idade de madeira, foi o primeiro passo da relação do homem com a natureza, mas permitiu um enorme domínio, permitiu, por exemplo, a ocupação de praticamente todo o globo, simplesmente utilizando esse tipo de ferramenta para caça e para coleta. Mas nós temos 2 grandes saltos nesse processo e que serão analisados nas várias dimensões ao longo de todo o curso. Primeiro é a Revolução Agrícola. Ela ocorreu há por volta de 10 mil anos atrás. Ou seja, quando as sociedades passaram a domesticar plantas e animais. E aí desenvolveram novas formas de trabalho e novas formas de vida. Isso vai permitir o assentamento das sociedades e toda uma nova forma de existência, inclusive com o surgimento da escrita. Mas há uns 200 e poucos anos atrás que vem a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial é que nós temos uma nova forma de uso da matéria e da energia. Enquanto aqui na Revolução Agrícola ainda predominava a energia solar, por exemplo, ou a energia convertida por meio dos organismos, tanto do homem quanto dos animais, aqui na Revolução Industrial já predomina um outro tipo de energia, aquela que a gente consegue retirar da terra, no caso dos combustíveis fósseis. E quando falamos das técnicas, falamos de uma das principais criações das sociedades humanas, que permitiram a estas sociedades adaptar o ambiente a si,
ao invés de simplesmente se adaptar aos ambientes, como faziam todas as outras formas de seres vivos. É assim também que, por meio das técnicas, ou seja, por meio de como as sociedades exploram a matéria e convertem em energia, que podemos diferenciar as sociedades, podemos entender como que elas são tão diversas, tão diferentes. É assim também que a técnica é uma ferramenta fundamental na produção de um meio geográfico, ou seja, de um meio próprio, na transformação do meio natural, a adaptação do ambiente a si, às suas necessidades. O meio geográfico também é chamado de espaço ou espaço geográfico. Mas esse ambiente produzido pelos próprios seres humanos é para todos? Vejamos aqui uma citação do próprio Milton Santos, quando ele diz: olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias. Vazias do quê? De hospitais, de postos de saúde, de escolas secundárias e primárias, de informação geral especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais. Ou seja, será que essas técnicas estão a serviço de todos? E se não, por quê? Talvez essa seja uma das principais contribuições da geografia. A geografia também nos ajuda a pensar como as sociedades têm utilizado essas técnicas e produzido paisagens que se relacionam de maneira mais diversa. Aliás, duas perguntas para a gente terminar. Qual a relação que existe entre essas duas paisagens? E qual a relação dessas paisagens com o consumismo, aquele fenômeno criticado pelo Milton Santos lá no início do vídeo? E aí, aprendeu? Esse é um esquema conceitual que a gente foi utilizando ao longo das aulas. Você pode pausar o vídeo e tentar preenchê-lo. Mas vamos indo. A paisagem e os mapas são a aparência dos ambientes terrestres. Não mostram os processos e as forças por trás desses ambientes e dos seus principais sistemas. Aqueles ligados à terra, como as rochas, o ar e a água, e aqueles ligados à vida, como os animais, os vegetais e, na interação com as rochas, o solo. Dos animais, um dado importante é o surgimento do Homo sapiens há 200 mil anos atrás. Por meio da revolução cognitiva, passa a produzir técnicas, instituições e ideologias. Dessas técnicas serão instrumento fundamental na produção do seu meio geográfico, ou seja, do seu próprio ambiente. É isso aí, salve pessoal e até a próxima!